Fabiano Kozek. Quando saber se estou fazendo overtraining? Com base nisso, deveria fazer um deload. Como? Fabiano, você tem diagnósticos que são diagnósticos clínicos de overtraining, você tem diagnósticos que são diagnósticos bioquímicos, né? Diagnósticos clínicos de overtraining. Transtorno do sono, ansiedade, depressão, falta de fome ou excesso de fome, falta de força, dificuldade de realização de trabalho, queda progressiva na quantidade de trabalho realizado. Isso é uma característica de overtraining. E características bioquímicas, diminuição de ACTH e diminuição de cortisol. Tá? Isso é uma característica do overtraining. O overtraining, todo mundo pensa que é um aumento de cortisol. Não é, é uma queda de cortisol. Tá? Por quê? Porque a pessoa já não tem mais recurso para estimular resposta adrenal. Então, você estar num overtraining significa que você está perdendo a capacidade de treinar dia a dia. E se isso não está acontecendo, se você está se sentindo só muito cansado, eu acho que você pode estar tendo uma coisa que a gente chama de overreaching não funcional. Você tem o overreaching funcional, que é aquela sobrecarga leve que você dá todo o treino para você melhorar um pouquinho a cada dia. Você tem o overreaching não funcional, que é quando você faz isso, mas você perde a mão um pouquinho, e aí você começa a ter uma perda da sua capacidade física, ou uma manutenção, uma estabilização, E aí, se isso continua durante meses, a gente pode cair num overtraining, tá? Overtraining é uma coisa séria, você sabe quando você está em overtraining. Você tem uma alteração muito grande de humor, de parâmetro de treino, e aí você tem uma situação que, sem dúvida, você percebe que você não consegue treinar. Quando a gente fala de endurance, então natação, corrida, aí a questão é que você pode ter um overtraining agudo. Tá? E esse overtraining agudo, ele é provocado por uma depleção de carboidrato. Então, se você faz endurance e resolve fazer uma dieta low carb, acabou. Se você depletar o glicogênio muscular, você tem no dia seguinte, tá? Então, isso é característico. Você faz isso agudo. Agora, quando a gente tem um desenvolvimento de sintomas de overtraining que são muito alongados e tem relação com diminuição calórica, aí você pode ter uma outra coisa, principalmente se é um atleta experiente. A gente chama de REDS, Relative Energy Deficiency, que é como se fosse uma desnutrição relativa, ou uma falta de caloria própria para o exercício. Mas isso é um quadro mais arrastado. E o REDS, ele não vem só com uma diminuição na capacidade de realização de trabalho, ele vem com todo um quadro endocrinológico. Ele vem em diminuição de função de gônada, ele vem em diminuição de função tiroidiana, ele vem, no caso de mulher, de amenorreia ou infertilidade, ele pode ter alteração de densidade mineral óssea, se for uma coisa de longa duração, e em algumas situações ele vem com alterações de tendão e músculo, Você tem o músculo mais dolorido, mais rígido, você tem mais tendinite, Você tem aumento de tendinose, então tem essas condições, Fabiano. O deload, ele é um recurso de treinamento sempre que você faz um microciclo de choque, Então você vai aumenta a intensidade acima de 80% de todos os treinos durante uma semana. Aí você vai fazer um deload para fazer o quê? Um descanso ativo, Porque quem treina, descansa treinando, tá? Não é parei, larguei de mão. Não é. Você precisa do treinamento de baixa intensidade para fazer isso, tá bom? E, infelizmente, Fabiano, isso não é uma coisa que pode... É a mesma coisa que você perguntar assim, eu tô com uma dor de barriga, será que dá para eu fazer uma apendicectomia em mim? Não dá, Fazer um deload e fazer essa análise, você precisa de um cara profissional, você precisa de um especialista, você precisa de um treinador para fazer isso para você, senão você vai fazer bobagem, tá? E aí você vai perder tempo, aí vai perder qualidade física.